Olá, meu querido, seja bem-vindo ao canal. Partilhe esse vídeo para mais pessoas terem esse conteúdo, porque o conteúdo de hoje é muito importante, claro. Hoje a gente vai falar desse senhor aqui. Vocês estão a ver esse senhor? Estão a ver ele, né? Pois, é o Elias atual, é o Elias da atualidade. Mas o que me deixa admirado é que ele não é só Elias. E isso nós vamos ver um pouquinho mais à frente, ok? Então, vou repetir. Se inscreva no canal, subscreva no canal, tá? Subscreva no canal que nós vamos utilizar a Bíblia Sagrada para falarmos desse senhor aqui, ok? Já faz um tempo que eu tenho recebido muitos vídeos desse senhor aqui, mas o vídeo se propaga tanto e eu não vejo ninguém a se pronunciar quanto a isso. Claro que não é errado se pronunciar quanto a isso, mas deve-se fazer uma análise cautelosa para que se chegue a uma conclusão, se realmente é um profeta de Deus ou se é um falso profeta. A Bíblia é recheada de informações de que, nos últimos tempos, especificamente Mateus 24, diz que virão falsos profetas, ok? Mas qual o critério que a gente deve utilizar como régua para medir se um profeta é de Deus ou não? A Bíblia Sagrada. E eu vou abrir aqui um texto, amados, que para mim é o texto-chave, sabe? Claramente existem vários textos, mas esse é o texto-chave, é o texto base, é o texto básico que nós podemos aqui abrir. Mas vocês mesmo podem, assim, raciocinar comigo. Será que um profeta ele vive de contradição? Um profeta ele se contradiz, diz uma coisa, depois diz outra. Será que é mesmo assim? E qual deve ser o posicionamento de um profeta na terra? Será que ele deve ser arrogante ou deve arrecadar toda a glória para si mesmo? Vamos ver a posição de Satanás no céu. Acompanhem comigo em Isaías capítulo 14, versículo 13, diz o seguinte: E tu dizias no teu coração, falando sobre Lúcifer, e tu dizias no teu coração, eu subirei ao céu, acima das estrelas de Deus, exaltarei meu trono, e no monte da congregação me assentarei aos lados do norte. Subirei sobre as alturas das nuvens, e serei semelhante ao Altíssimo, e contudo, levado serás ao inferno, e mais profundo do abismo. Então, qual era a intenção de Lúcifer? Obviamente, ser igual a Deus. Agora, permita que eu te diga alguma coisa. O ponto em que Lúcifer caiu, desde sempre, tem induzido o ser humano a cair no mesmo erro. É só vocês verificarem a conversa que ele tinha com Eva no Jardim do Éden. Diz que se você comer da fruta, certamente sereis igual a Deus, conhecedor do bem e do mal. Sabemos que essas palavras têm um impacto profundo que até dá para entender que Satanás estava a sugerir para Eva de que se ela comesse da fruta seria igual a Deus em poder também, ou seja, em soberania. Então, o ponto em que Lúcifer caiu tem induzido o ser humano a cair no mesmo erro. Por exemplo, Ezequiel capítulo 28. Ezequiel capítulo 28 vai dizer sobre a profecia sobre o rei de Tiro, mas quando você pega o verso 1 do capítulo 28 e a descrição, você percebe que é mais sobre Satanás. É porque naquela época o texto poético era escrito dessa forma. Deixa eu dar aqui um exemplo. Se Angola tiver guerra com, por exemplo, os Estados Unidos, se fosse naquela época, Deus ia falar, João Lourenço está em guerra contra Trump. Pegava nos cabeças. Então, como quem estava a influenciar o rei de Tiro era Satanás, então Deus faz a descrição de Lúcifer se referindo ao rei de Tiro. Ou seja, é como se fosse só uma pessoa, porque alguém está a influenciar ele. Então é basicamente isso. Satanás e naquela época o rei de Tiro, ele acreditava mesmo ser um Deus na terra. Então, o que eu quero dizer com tudo isso, amados, é que o ponto em que eu quero chegar é que Satanás tem induzido o ser humano a cair no mesmo erro onde ele caiu lá nos céus. Reparem, um profeta na terra tem que arrogar toda a glória para si. Não é isso que nós vimos. Observem esse vídeo. Se eu não sou Deus, hoje me matem. Se amanhã eu acordar, eu sou Deus. Aplauda, Senhor. Eu sou Deus. Diga-me. O Espírito Santo tomou corpo na terra. Eu vou destruir a terra. Diz-se Deus na terra, mas o assunto não parou por ali. É que a contradição é completamente absurda. Ele nem sabe o conceito básico da Trindade, porque para ele os elementos que compõem a Trindade são esses elementos. Moisés, Jesus, Elias, Deus Trino. Diga-me, Pai, Filho, Espírito Santo.
Mas como se não bastasse, ele também diz que é a mulher de Apocalipse. Eu não sei se os seguidores deles leem mesmo Bíblia. Eu estou aqui a me questionar desde quando é que o povo angolano foi tão neófito na palavra de Deus? Será que é tão difícil pegar a Bíblia e começar a estudar por conta própria? Porque se esse que chegou já está a arrastar uma multidão desse tamanho, que posso dizer quando o Satanás desenvolver os seus ataques na sua maior força, como é que nós vamos nos manter em pé diante da palavra do Senhor, sendo que nós não estudamos a Bíblia Sagrada? Amados, esse vídeo não é um meme, esse vídeo é um alerta para aqueles que estão a seguir esse Senhor e alerta até para o próprio Senhor, que um dia, o juízo que ele tanto fala vai se cumprir na vida dele. Você fica confuso se ele é Elias, se ele é Jesus ou se ele é o enviado de Jesus, porque em um vídeo ele diz que ele apareceu com o corpo humano de Bacongo, Jesus apareceu com o corpo humano de Bacongo, porque ele é enviado de Jesus. Aqui você se pergunta se ele é Jesus ou ele é enviado de Jesus, se ele é irmão de Jesus, se ele é Elias ou se ele é Moisés na terra. É uma contradição absurda, mas eu quero abrir contigo um texto bíblico bem interessante. João capítulo 7. No capítulo 7, começando no verso 15, os judeus perguntaram para Jesus. E os judeus maravilhavam-se, dizendo, como sabe estas letras, não as tendo aprendido? Porque naquela época a única escola religiosa era a escola rabínica. Então, Jesus não passou por aquela escola rabínica, mas sabia tudo da Bíblia. Então, isso que os judeus estão admirados. O verso 16. Jesus lhe respondeu e disse, a minha doutrina não é minha, mas daquele que me enviou. Se alguém quiser fazer a vontade dele, pela mesma doutrina conhecerá se ele é de Deus ou se eu falo de mim mesmo. Reparem na resposta de Jesus. Se alguém quiser fazer a vontade dele, a vontade de Deus, conhecerá a respeito da sua doutrina. Ou seja, nós temos o direito de julgar, não julgar no sentido de bater, de sentenciar, mas no sentido de avaliar. Julgar alguém da doutrina que ele traz para nós saber se ele é o enviado de Deus ou se tem as credenciais de Lúcifer. Na sequência do texto, Jesus vai dizendo, quem fala de si mesmo busca a sua própria glória. Mas o que busca a glória daquele que o enviou, esse é verdadeiro e não há nele injustiça. Minha pergunta é, esse senhor aqui fala dele próprio ou fala de Deus? Quero para vos mostrar um sinal que o céu está a confirmar a minha mensagem. Querem? Não são milagres, não. Querem ver a verdade? Querem saber? Eu estou a falar e ninguém consegue me abater. Aleluia! Não, eu estou a falar e ninguém consegue me parar. Eu estou a falar e ninguém consegue me matar. Acho que num país como vocês, alguém falaria como que eu estou a falar e poderia viver? Eu estou a falar e ninguém pode responder entre os príncipes e os reis. Tem que alugar os cachorritos para ladrarem. Os idiotas, as ovelhas de matança, os coitadinhos, como diz o brasileiro, tadinha. Eu disse, falem os vossos líderes. Falaram? Não. Por que eles não falaram? Porque eles sabem, senão vão partir mais cedo. Todo aquele que blasfemar contra Elias, Marcelino, Mário Bento, não vai envelhecer. Não vai. Controla. Não vão ter cabelo branco. Vão morrer em pouco tempo. Jovens. Você está pensando que é brincadeira? Será que ele dá glória a Deus ou ele acarreta toda a glória para ele mesmo? Porque o texto, o verso 18, está a dizer que quem fala dele próprio, não veio de Deus. O texto está a dizer que quem fala dele próprio não veio de Deus, quanto mais o Senhor que está a dizer que é o Deus na terra. Eu sou Deus. Diga-me. O Espírito Santo tomou corpo na terra. Eu vou destruir a terra. Ou seja, ele é tudo na Bíblia. Vocês que são seguidores deles, quando vocês começarem a abrir a Bíblia e estudar a Bíblia de forma séria, vocês vão deixar de seguir esse Senhor. Aqui é a parte que mais me chamou a atenção. O Senhor ficou 10 anos jejuando. 10 anos. Em um outro vídeo, lembrando que todos os vídeos que eu estou a mostrar aqui, tirei da página dele do Facebook, ok? Fiz gravação de tela da página dele próprio do Facebook, tá? Em um vídeo ele diz que ficou 10 anos sem comer, ficou 10 anos de jejum. E no outro vídeo ele próprio escreve no vídeo dele que ficou 40 anos de jejum. Aí eu me pergunto, 10 ou 40?
Até em coisas básicas tem contradição. 10 ou 40 anos. Bom, Jesus ficou 40 dias sem comer e ele ficou 10 anos e 40 anos. Tipo, não sei se são 10 anos ou 40 anos, mas pronto, ele ficou esse todo tempo sem comer. Aí você se pergunta, mas como é que o povo cai nessa... Como é que o ser humano, em sua sã consciência, pode chegar a cometer essas atrocidades? Será que nós deixamos de raciocinar? Será que nós já não estamos a pensar de forma direita? Será que nós estamos tão cegos pela palavra de Deus que não conseguimos enxergar a tamanha responsabilidade que você tem como cristão? Será que você não consegue raciocinar por conta própria? Será que você vai se deixar levar por todos que aparecem e dizem ser Cristo na Terra? Como é que isso acontece? Como é que o ser humano se deixa enganar de uma forma tão absurda? De maneira que as contradições estão visíveis nos próprios vídeos que ele fala. Trindade agora é Moisés. Quer dizer, Elias agora é Espírito Santo. O que é isso? Bom, eu não estou aqui para julgar ninguém. Vocês próprios avaliem o que ele prega. E de acordo, vou deixar o texto bíblico, João capítulo 7, verso 15 em diante. No máximo até 18, ok? Quem julga fazer a vontade de Deus conhecerá a respeito da sua doutrina. Porque aquele que acarreta a glória para si não veio de Deus, ok? Porque quem vem de Deus tem tendência de dar glória para Deus. Os apóstolos, os profetas que passaram nessa terra, todos eles canalizaram a glória para Cristo. Nunca arrogaram glória para si mesmo, diferente desse Senhor, ok? Deus abençoe, meu amigo, que o Senhor te acompanhe em todas as tuas caminhadas. Você que está vendo esse vídeo, não se esqueça de deixar o like, subscrever no canal e compartilhar o vídeo, ok? Deus abençoe.